Vem com a gente, a aventura vai rolar. No One Piece, seus mares vamos desbravar. Com o Luffy o bando, tesouro encontrar. A família VDK pronta pra navegar. Quando Sanji caiu no mar, ele foi resgatado pelo Capitão Zeff. E os dois foram os únicos que sobreviveram naquele incidente. No anime, Zeff tem sua perna presa em destroços do navio e teve que amarrar uma âncora e arrancar ela fora para salvar o Sanji. No mangá, Zeff conseguiu salvar o garoto ainda com sua perna, mas teve que a comer para sobreviver, enquanto Sanji ficava com a comida. Zeff então deu a Sanji o único saco de comida que ele tinha, que ficou com as riquezas, sem comer nada por longos dias. Quando já estavam no fim das suas vidas e morrendo de fome, um navio apareceu e resgatou os dois. Sanji e Zeff então fundaram um restaurante Baratie, e depois de passar tanta fome, Sanji decidiu não deixar mais ninguém sair de barriga vazia, mesmo se fosse um inimigo. O vilão desse arco é o temido Don Krieg, e ele tinha acabado de voltar da Grand Line para abastecer seu navio com comida. Ficam chocados ao saber os perigos da Grand Line, quando ele diz que sua frota de 5.000 homens foi afundada em apenas uma semana lá dentro. Antes que a batalha entre Luffy e Krieg começasse, uma nova força do governo é apresentada para nós. Esses são os Lordes dos Mares, mais conhecidos como Shichibukai. Pessoas com esse título seriam piratas agindo sob as ordens do governo, além de ter suas recompensas revogadas e crimes perdoados. O primeiro a aparecer para nós é o Mihawk, Olhos de Falcão. Ele chega para terminar o serviço que havia começado, porém esse era o homem que Zoro estava procurando, e ele confronta. No final da batalha, vemos a diferença do nível de Zoro para os mais fortes da Grand Line, além de conhecermos os monstros que há nela. Zoro é derrotado, porém sua determinação faz com que Mihawk o deixe vivo. Assim temos a promessa do Zoro, de nunca mais perder. Mihawk vai embora, e a luta se segue. Krieg vs Luffy. Enquanto eles lutavam, Sanji e os outros observam o tamanho da sua determinação. Luffy cai, mas sempre se levanta, e no final aconteceu o que todos estavam esperando, a vitória de Luffy. Após isso, Sanji se juntou ao bando como cozinheiro dos Mugiwaras, e com uma bela despedida, eles partem do barquinho do Sanji. Pera, barquinho do Sanji? E o Going Merry? Bom, enquanto toda a confusão rolava, a Nami traiu Luffy, pegou o navio e foi embora. Descobrimos depois seu destino, a sua ilha natal. Agora partiremos para o arco de Arlong Park, um dos mais bonitos e com uma das melhores cenas de todo East Blue. Aqui somos apresentados ao vilão Arlong, um homem-peixe que chegou na ilha alguns anos atrás e instaurou o caos. Ele fez com que todos os moradores pagassem tributos para ele todo mês, e caso não pagassem, iriam morrer. Foi assim que Nami sofreu a pior coisa da sua vida, a perda da sua mãe adotiva, Belmar. Por não ter dinheiro suficiente para pagar essa taxa, Belmar pagou a taxa das suas duas filhas e recebeu um tiro a queima-roupa. Após isso, Nami acabou indo trabalhar para Arlong à força, mas eles fizeram um trato. Caso Nami conseguisse juntar 100 mil berries e entregasse para ele, Arlong iria embora da vila e deixaria todos em paz novamente. Desde então, Nami passou sua vida inteira juntando dinheiro e escondendo de todo mundo esse acordo com Arlong. Mas tem um porém. Quando Nami estava quase terminando de juntar o dinheiro, Arlong denunciou ela para a marinha, e todo seu dinheiro foi confiscado pelo governo mundial. Quando Nami começou a chorar na frente de Luffy, ele pediu ajuda. Luffy coloca seu chapéu de palha na cabeça da menina, e em seguida, juntando Zoro, Sanji e Usopp, partem para a batalha contra os Homem-Peixe. Em um momento da batalha de Luffy, ele acaba sendo puxado para baixo da água com uma pedra bem pesadona prendendo ele. Mas então ele é salvo por alguns moradores da vila. Após voltar para a batalha, Luffy acaba indo parar no topo do Arlong Park. Aquele era o quarto onde Nami trabalhava sendo forçada. Ao ver isso, Luffy destruiu completamente o quarto, além de ser capaz de derrotar Arlong, destruindo todo o Arlong Park no processo. No final da luta, Luffy sai dos escombros da casa e grita: "Nami, você é minha companheira." Com isso, dessa vez Nami realmente se junta à tripulação dos Mugiwaras, se tornando nossa querida navegadora. Agora chegamos no nosso último arco dessa saga do East Blue. Depois de tanto navegar, iremos para Locktown, a cidade do Rei dos Piratas. Nessa cidade, dois dos primeiros inimigos de Luffy se juntam para completar sua vingança contra ele. Buggy e Alvida chegam na cidade e começam a procurar Luffy, que está correndo pela cidade buscando cada falso onde o rei foi executado. Luffy, no entanto, acaba se perdendo e vai para um bar. E durante sua conversa com o pequeno velho dono do bar, então acontece a primeira aparição entre Roger e Luffy que temos na série. O velho olha para Luffy, quando de repente ele enxerga o próprio rei naquele humilde garoto de Havaiana, e nisso Buggy e seu grupo continuam a procurar Luffy pela cidade. Quando eles o encontram, Luffy é colocado em cima desse cadafalso para que Buggy completasse sua revanche contra ele.
Nesse momento, Luffy aceita sua derrota e começa a sorrir. Mas antes que isso pudesse ser verdade, um raio atingiu a plataforma e Luffy foi salvo por ele, se libertando de Bug. No momento de toda essa confusão, o comandante da marinha daquela ilha reconhece Luffy como pirata procurado e vai atrás dele. Os outros piratas do bando de Luffy conseguem escapar e chegar até o navio. Porém, Luffy acaba sendo pego durante a perseguição. O nome daquele comandante da marinha era Smoker, e o que sabemos dele é que ele estava presente na execução do rei dos piratas. Ele segura Luffy e o captura, dizendo que se ele não passasse por ele, ele nunca entraria na Grand Line. Mas antes que Smoker concluísse sua captura, Luffy é salvo por um homem misterioso que vestiu uma capa verde. Possuindo uma tatuagem do lado esquerdo do seu rosto, aquele homem era o líder do exército revolucionário Monkey D. Dragon. Sim, Monkey D. Ele é o pai do Luffy, mas isso é algo que o próprio Luffy e nós descobrimos lá pelo arco do Water 7. Quando os Mugiwaras conseguem deixar Logtown, eles partem na direção da montanha reversa. Essa é a porta da entrada para a Grand Line, mas lembram do Smoker. Então, ele não para por aqui não, pois também entra na Grand Line para caçar Luffy. Antes de descerem pela montanha reversa, o Chapéu de Palha faz uma espécie de juramento, todos colocando seus pés em um barril e dizendo seus maiores sonhos. Luffy se tornaria o rei dos piratas, Zoro seria o melhor espadachim, Usopp seria um bravo guerreiro do mar, Sanji encontraria o All Blue e Nami desenharia um mapa de todo o mundo. Aqui temos o fim definitivo do arco do East Blue, e partiremos agora diretamente para o arco de Alabasta, a cidade do deserto. Alabasta. Começaremos esse novo arco ainda na montanha reversa, pois os Mugiwaras precisaram a atravessar por completo. O problema é que eles devem possuir uma boa navegação, já que as águas dessa montanha correm na direção contrária. Obviamente, né? Por isso que se chama montanha reversa na montanha normal. Enfim, após passar por muitos obstáculos no caminho, os Mugiwaras conseguem atravessar a montanha e chegar no caminho certo. Porém, antes que pudessem entrar de fato na Grand Line, eles avistam uma espécie de barreira bloqueando a passagem deles. Ao chegarem mais perto, eles ficam aterrorizados ao saber que aquela não era uma parede, mas sim uma baleia gigante. Eles acabam não conseguindo desviar totalmente dessa baleia, e então acabam sendo engolidos com o navio e tudo por ela. Lá dentro não é como eles imaginavam, ninguém perdeu a vida e lá dentro parecia uma pequena ilha inteira, além de encontrarem um velho senhor chamado Crocus. Quando todos ficaram impressionados com o que estava dentro da baleia, Crocus explica toda a história dela. Ele diz que a baleia se chama Laboon e que há 50 anos ela está esperando a volta de uma certa tripulação pirata que partiu. Eles haviam prometido para ela que voltariam, mas como não voltaram, ela ficou triste e começou a bater sua cabeça na parede da montanha. Crocus havia instalado tudo aquilo dentro da baleia para conseguir cuidar dela por dentro e a acalmar sempre que precisasse. Além da história da baleia, os Mugiwaras ficaram cientes sobre a existência do famoso Log Pose. Essa seria uma bússola especial que seria necessária para navegar pela Grand Line. Sem ela seria impossível atravessar aqueles mares. E eles também descobrem o nome da última ilha da Grand Line. A ilha onde One Piece está se chama Logtail. Ao saber de tudo que aquela baleia havia passado, Luffy decide pintar sua bandeira bem na cabeça da baleia. E ele prometeu que iria voltar para vê-la assim que terminasse sua jornada. Laboon agora se torna mais um dos companheiros de Luffy nessa grande aventura. Saindo daqui, vamos para o arco de Whiskey Peak. Whiskey Peak. Esse é o primeiro arco que passará dentro da Grand Line, e é uma cidade que acolhe muito bem os piratas e os tratam como reis. Além disso, essa cidade é um ponto de encontro para os membros da Baroque Works, uma organização liderada por outro Chichibukai. Mais pra frente entenderemos e conheceremos mais essa organização e os seus membros. Enquanto estão em Whiskey Peak, eles conhecem uma das supostas membros da Baroque Works, mas na verdade, seu título é outro. Essa pessoa é nada mais, nada menos que a princesa do reino de Alabasta, Fertária, filha do Rei Cobra. Aqui conhecemos mais um dos Chichibukai. Dessa vez era o Crocodile. Esse Chichibukai estava ameaçando o rei, pai da Vivi, e estava querendo tomar o reino de Alabasta para ele mesmo. Vendo que a princesa precisava de ajuda, Luffy decide que irá com ela até seu país, e como diz na dublagem nova, ele vai chutar na bunda do Crocodile. Agora temos mais uma companheira temporária para os Mugiwaras, e eles então partem para Alabasta. Partindo de Whiskey Peak, eles acabam indo para a ilha Little Garden, a Ilha do Verão. E, chegando lá, eles conhecem dois gigantes, Broggy e Dory, que estão lutando há mais de 100 anos. O engraçado é que eles brigam há mais de um milênio, e por motivos que nem mesmo eles sabem mais. Com esses dois gigantes de Elbaf, Usopp cria ainda mais inspiração para se tornar aquilo que ele sempre sonhou, um bravo guerreiro do mar, e ainda nessa ilha, um perigo surge. 4 membros da Baroque Works
estão atrás de Vivi, e o Chapéu de Palha o derrotam após uma batalha insanamente insana. Com isso, Sanji consegue contato com o tal de Mr. Zero após derrotar seu oponente, e também consegue posse de um Log Pose eterno. O que eles não fazem ideia é que o Mr. Zero era o líder da organização. Sim, o próprio Crocodile. Falando do Log Pose eterno, ele basicamente aponta eternamente para uma ilha. Após saírem da Little Garden, os Mugiwara se dirigem diretamente para o reino de Alabasta, mas acontece um imprevisto no caminho. Nami acaba ficando bastante doente, com uma febre altíssima, e com isso eles tiveram que parar em uma ilha nevada antes. Essa ilha é Drum. Chegamos agora no arco da ilha Drum. Aqui conheceremos uma pequena rena de nariz azul, que tinha o sonho de se tornar um médico bastante conhecido, além de conseguir curar todas as doenças desse mundo. Seu nome é Tony Chopper, e ele é um médico com uma história bastante triste. Quem não chorou com essa história tem um coração de pedra, vamos concordar. Por ter nascido diferente das outras renas, simplesmente por ter um nariz azul, ele foi discriminado e exilado do seu grupo de renas. Certo dia, ele encontrou e comeu a Akuma no Mi do humano, que curiosamente se chama Hito no Mi. Isso é basicamente curioso, porque Hito no Mi é o nome de uma outra fruta que conheceremos lá no capítulo 1043. Um dia, enquanto estava sendo caçado por sua aparência abominável, Chopper foi salvo e nomeado por um doutor daquele lugar. Ele cuidou da rena e o batizou de Chopper. Mas chegou o dia que Chopper simplesmente foi jogado para fora da casa dele, isso porque o doutor estava com uma doença terminal. Ao tentar salvar o doutor com um cogumelo, Chopper acabou o envenenando por acidente, e isso partiu o coraçãozinho dele. No final, o doutor acabou mesmo perdendo a sua vida, mas Chopper continuou e manteve sua pesquisa viva. Ele estudou por muito tempo e se tornou um bom médico. Chegando na ilha Drum, os Mugiwaras carregaram Nami até uma doutora. Mas, como todo arco, nesse também teremos um vilão maligno, e nesse caso o rei do reino Drum, Wapol. Com muito esforço, muita dedicação e protegendo a bandeira de Chopper, Luffy derrota Wapol e liberta Drum do seu domínio. Mas após Nami se curar e partirem para Alabasta, os habitantes de Drum lembram sobre um recado que eles haviam recebido. Esse recado era de Portgas de Ace, um pirata que iremos conhecer no arco seguinte. Mas os habitantes do reino esqueceram de passar esse recado para Luffy. Tony Chopper é nosso novo Nakama de tripulação, entrando no bando como médico. Agora sim chegaremos no arco de Alabasta. O objetivo de Luffy ao chegar no reino do deserto é destruir completamente a Baroque Works e acabar com o Crocodile de brinde. Mas esse não era o único trabalho que Luffy irá ter aqui. Lembra que eu te falei sobre Smoker perseguir Luffy pela Grand Line? Então, Smoker saiu da Log Town e chegou em Alabasta para capturar Luffy de uma vez por todas. O que ele não sabe é que Luffy não estará sozinho nessa ilha. Enquanto isso acontecia na costa da ilha, Luffy e seus companheiros estão andando pelo meio do deserto, passando por cidades vazias. Vivi começa a explicar para eles que tudo de ruim que vem acontecendo com o país é por culpa das ações de Crocodile. Isso deixa Luffy ainda mais pistola, e com isso ele afirma novamente o desejo de acabar com o Crocodile de uma vez por todas. Enquanto os Mugiwaras vivem e caminham pelo deserto, enfrentando animais, ladrões no calor escaldante, Crocodile reúne seus membros. Toda a Baroque Works se reúne em Alabasta para conversarem sobre seus planos de conquistar o país e tomar tudo para eles. Mas agora os planos vão mais além do que apenas a conquista do país. Agora os planos incluem a total aniquilação do bando dos Mugiwaras. Luffy e seus amigos chegam na cidade de Alabasta, juntamente com Smoker, e todos eles acabam sendo capturados e presos por Crocodile. O Chichibukai deixa muita água entrar na sala enquanto ele também solta vários crocodilos enormes e feios para devorarem eles. Mas o único que não havia sido capturado e que foi ao resgate deles era o Mr. Prince, mais conhecido como Safado do Sanji. Eles conseguem se libertar daquela prisão e Luffy vai ao encontro de Crocodile para um combate. Porém acaba facilmente derrotado. Luffy é deixado para morrer naquela imensidão de areia, mas ele é salvo misteriosamente pela mulher mais próxima de Crocodile, Nico Robin. Enquanto isso, os outros Mugiwaras irão enfrentar, um a um, os outros subordinados de Crocodile, enfrentando a equipe de elite da Baroque Works. Consequentemente, eles acabam derrotando seus adversários, mesmo com muita dificuldade. E agora só faltava o próprio Crocodile. Chegando na capital de Alabasta, uma bomba é ativada para explodir e detonar aquele país inteiro. Mas ao mesmo tempo que Crocodile está na capital, Luffy também chega lá, mas dessa vez com sua primeira transformação. Esse seria o Mizo Luffy, ou Luffy de água, que não dá muito certo quando ele começa a fazer pela barriga. Bom, Luffy descobriu que a fraqueza de Crocodile era a água, então ele só precisaria molhar seus ataques para atingir o Chichibukai. Luffy enfrenta ele mais uma vez, e acaba tendo toda a água do seu corpo extraída por ele. Mas ele consegue ser salvo novamente. Na última batalha entre eles, Luffy sai como vencedor, utilizando seu
seu próprio sangue como água. No final da batalha, conhecemos mais 2 elementos que viriam a ser uma das coisas mais importantes do mundo de One Piece. Essas coisas são os Poneglyphs e as armas ancestrais. Os Poneglyphs são pedras que nunca podem ser destruídas e que contêm escritas sobre várias coisas relacionadas ao século vazio. O século vazio ou século perdido são 100 anos que foram apagados da história, coisas que ninguém nunca poderia descobrir, e que são consideradas uma ameaça para o governo mundial. Uma dessas coisas escritas nos Poneglyphs são sobre as armas ancestrais. A Pedra de Alabasta fala em específico sobre a arma ancestral Pluton, que era o objetivo do Chichibukai naquele reino. Enquanto toda a treta acontecia, um subordinado do Rei Cobra de Alabasta chamado Pio dá um jeito naquela bomba. Ele usa seus poderes de Akuma no Mi para voar com ela até o topo do céu, impedindo que ela explodisse na capital. Ele fez isso querendo se sacrificar pelo bem de Alabasta, porém mesmo com a bomba explodindo perto dele, ele sobreviveu. E quando toda a treta acabou, os Mugiwaras foram levados ao castelo do rei para um enorme banquete. Que delícia! No final de tudo, os Mugiwaras deixaram o país de Alabasta e Vivi foi se despedir deles, perguntando se ainda seriam companheiros. A resposta dos nossos heróis são braços levantados mostrando X em seus corpos. Eles sempre serão companheiros. Antes de seguirmos para a próxima ilha, teremos algumas surpresas interessantes no caminho. Após o governo ter conhecimento sobre as ações de Luffy em Alabasta, eles aumentaram sua recompensa de 30 milhões para 100 milhões. Além dele, Zoro também recebeu sua primeira recompensa como pirata, que seria de 60 milhões de berries. E o mais inesperado de tudo é que uma das aliadas de Crocodile em Alabasta apareceu no Going Merry de repente. Ela disse que Luffy o salvou e que agora ela não tinha mais para onde ir. Então pediu para ele que aceitasse como sua companheira. Luffy aceita de cara, deixando todo o resto da tripulação em dúvida devido a ela ter trabalhado com o inimigo. O nome dessa mulher é Nico Robin, a única sobrevivente do reino Johara, e também a única pessoa que pode ler os Poneglyphs. Agora temos uma nova Nakama embarcando no navio. Nico Robin se torna a nossa querida arqueóloga. Agora sim podemos sair definitivamente do arco de Alabasta e seguir para o nosso próximo destino, Skypiea. Luffy e sua tripulação tomam conhecimento de uma ilha chamada Jaya, e que estaria próxima do local onde o navio navegava. Após decidirem ir até a ilha de Jaya, eles acabam tendo uma surpresa não muito boa. O navio cai bem em cima do Going Merry, aparentemente vindo do céu e já em ruínas, sem tripulantes e nem nada. Todos pensam que iam morrer, porém eles conseguem sobreviver a isso e começam a se questionar de onde ele havia vindo. Misteriosamente, o log post de Nami começa a apontar para o céu, o que deixa todos eles em dúvida sobre o porquê daquilo. Luffy, Sanji e Zoro se vestem com vários barris e mergulham até o navio afundado para procurarem alguma pista sobre o que tinha acontecido. Infelizmente, o macaco feio aparece e escraga parte do plano deles, e quando todos retornam ao navio, algo acontece novamente. Uma enorme tartaruga, e atrás dela, enormes sombras do que parecem ser pessoas com asas e lanças prontas para atacarem. Os Mugiwaras remam Going Merry com toda a força que eles têm e conseguem escapar daquele lugar e de todas as outras coisas sombrias. E, finalmente, eles chegam no arco de Jaya. Aqui, algumas figuras importantes nos foram apresentadas, dentre elas o homem que viria a ser odiado por muitos após suas ações futuras. Calma que você vai entender o que eu tô falando. Basta ficar até o final, se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo. No começo desse arco, conhecemos Bellamy. E também vemos que aquela terra era sem lei. Todos podiam fazer o que ia e desce na telha. Ao encontrar Luffy, Bellamy começa a bater muito nele e o Chapéu de Palha apenas ordena a Zoro que não reagisse. Após isso, eles encontram Marshall de Teach na cidade. E aqui temos a icônica frase desse pirata: "O sonho das pessoas não tem fim". E na dublagem, logo após essa frase, ele lança mais uma: "Vou beber até o putico fazer bico. Bebum safado". Depois de todos esses eventos, os Mugiwaras chegam até um homem chamado Cricket, Mont Blanc Cricket, que nos conta uma história. Ele sabe o caminho para chegar até a Ilha do Céu, além de que é descendente de um homem que conhece bem aquela ilha. Mont Blanc Noland, conhecido no mundo inteiro como o Mentiroso. A história desse homem que, centenas de anos atrás, ele encontrou uma cidade de ouro e ficou muito tempo nela. Mas quando voltou para sua terra e contou sobre ela para o seu rei, o rei ambicioso decidiu ir com Noland na sua próxima viagem. Porém, quando chegaram lá, a ilha não estava mais naquele lugar e por conta disso Noland foi condenado à morte. Ele morreu sem negar ou confirmar qualquer fato sobre a ilha da sua história.
e ele acabou ganhando o título de mentiroso pelo mundo, querendo provar que a ilha existia e que ela estava no céu. Luffy decide ir para lá e pede ajuda de Cricket, que sabe como chegar lá. Aqui somos apresentados a Nokup Stream, uma corrente marítima que acontece raramente, e em cada vez em locais diferentes. Era por ela que os Mugiwaras iriam subir ao céu. Neto VDK, a aventura começou. Família VDK, a alegria não parou. Jogos e risadas, vem com a gente agora.